aí pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, para quem não conhece o canal, eu sou o Míbio Oliveira, atleta de fisiculturismo e hoje, dia 26/10/2020, faltando 13 dias para minha próxima competição, eu vou estar mostrando para vocês aqui um dia de carboidratos altos. É isso aí pessoal, hoje eu estarei fazendo um treino de pernas e hoje, após ter vindo aí de 3 dias de carboidrato zero, hoje eu vou fazer um dia de carboidrato alto. Então, aquele negócio, né? Aquela oscilação de carboidratos, reta final. E eu vou mostrar para vocês hoje o meu peso atual e vou mostrar também alguns exames, né, que são possíveis aí de se fazer em casa com alguns equipamentos. Mostrarei para vocês o meu exame de glicemia em jejum e o meu exame, minha pressão arterial, como é que tá. Então vai ser bem interessante, pessoal. São procedimentos aí muito interessantes para estar aferindo ali a qualidade do trabalho que está sendo feito. É a questão da glicemia, é muito interessante, principalmente é interessante de uma maneira geral. É sempre muito bom você ter esse controle de glicemia, né? Não só pessoas diabéticas, mas todas as pessoas é muito interessante, né? Você está fazendo um controle aí periódico, um controle às vezes não tão frequente, mas algum tipo de controle em relação à glicemia, porque muitas pessoas às vezes já estão numa situação ali de pré-diabetes ou já estão diabéticas, às vezes não sabem. Pré-diabético, muitas pessoas são pré-diabéticas também não fazem a menor ideia, então é importante vocês terem aí esse controle. Então, e no caso de atletas fisiculturistas, principalmente quem faz a utilização de hormônio do crescimento. É isso aí, pessoal. Hormônio do crescimento em dosagens um pouco acima das dosagens usuais, essas dosagens mais básicas, um pouquinho acima, por você fazer o uso de hormônio do crescimento por si só, já é muito importante que você tenha um controle aí periódico de glicemia. Se você faz um uso ali com uma dosagens um pouco acima, mesmo que não sejam por períodos longos, é importante você estar aferindo aí. E também a pressão arterial, né? Que nós sabemos que, devido às coisas que nós utilizamos, ela tende a ser um pouco mais alta, ou dependendo do tipo de alimentação que você faz, como você conduz aí sua preparação, sua dieta, pode ficar até muito alta. Então isso é um fator perigoso e é bom você ter o controle dessas variáveis. Então eu vou mostrar para vocês um investimento válido, esses equipamentozinhos, né, que você compra em qualquer farmácia, né? Dependendo de uma farmácia maior, você vai conseguir um preço bom. Principalmente o equipamento para medir a glicemia, ele é bem barato, né? Pelo benefício que ele vai te trazer, né? Então eu paguei, foi aproximadamente R$ 54 no aparelho de glicemia. Ele já vem com algumas fitas, as fitas elas são caras mesmo, né? Depois quando acaba você tem que ir comprando mais. E o aparelho de medir a pressão eu paguei R$ 134. Então são assim, né? Vocês não compram essas coisas? Então é um investimento tão válido quanto, né? Porque você está investindo ali em estrutura. Quando eu falo em estrutura, são esses pequenos investimentos aí que você pode estar fazendo para melhorar aí seu rendimento. Então é interessante ver a questão da glicemia, porque uma glicemia alta significa ali, sei lá, talvez uma possível resistência à insulina. E quando você está resistente à insulina, você tem dificuldades ali em queima de gordura, você tem dificuldades ali em hipertrofia, você tem dificuldade em tudo, você fica travado. Então muitas pessoas elas não entendem esses mecanismos de resistência à insulina. Eu tô em off, eu vou comer qualquer coisa, em off come pra caralho, off não sei o que, off não sei o que. Aí é que tá, você come alimentos errados, na hora errada, de uma forma errada. Por mais que você esteja em off, você esteja visando ganho de peso, você pode, em alguns meses aí, criar uma resistência à insulina. E o que acontece? Retenção de líquido exagerada, você pode ter, obviamente, aumento de pressão arterial também, e você vai ter problemas ali. Você vai ter muita facilidade para acumular gordura e você vai ter dificuldade para ganho de massa. Então, os seus ganhos ficarão completamente comprometidos. E o que a maioria faz? Quando vê que o ganho que deu aquela estagnada nos ganhos, aumentam as doses dos AS. Então, o que acontece?
não deu resultado, aumenta mais. Então, sendo que se ela simplesmente fizesse um trabalho de reeducação, de reestruturação de dieta, os ganhos seriam os máximos com as menores doses possíveis. Vocês viram aí no meu projeto Atleta 365, assim que eu voltei a retomei a utilização de hormônios, vocês viram o resultado. Quem não assistiu, assista nos vídeos anteriores, se vocês assim desejarem. Então eu vou mostrar para vocês primeiro, vamos lá ver como é que está o peso hoje. E é isso aí. Então eu vou mostrar para vocês aqui esse pequeno procedimento aí de teste, e vou anotando tudo aqui. E aqui eu já tenho todo o meu plano de finalização. Tenho todo o meu plano. É um plano assim, provavelmente eu vou fazer isso, mas no fisiculturismo as coisas mudam. Até o começo da semana passada eu tinha uma ideia do que eu iria fazer para a finalização. Com o desenrolar aí dessa semana que passou, principalmente ali no meio da semana, eu me surpreendi muito positivamente com alguns resultados. Então eu já mudei um pouco o meu pensamento em relação ao que eu vou fazer na finalização, mas eu já pensei bem aí desde o ano passado, quando eu desci do palco, eu já sei mais ou menos o que eu iria fazer esse ano, né? Então eu vou corrigir ali algumas coisas que poderiam ter sido melhoradas na temporada passada, e eu posso adiantar para vocês, eu posso falar com exatidão que se o físico que eu estava no meio da semana passada, se eu estava com um físico melhor do que nas 3 competições que eu participei no dia, né? No dia do campeonato eu estava no físico da semana, no meio dessa semana que passou agora, eu já estava com um físico bem melhor do que nos 3 campeonatos que eu participei no ano de 2019. Né? Então, as coisas vão acontecendo assim, então às vezes o corpo a gente nunca sabe as respostas, a gente tem ali mais ou menos o que a gente vai fazer, mas tudo pode acontecer, a gente acaba mudando ali de acordo com a vertente, experiência, principalmente eu que faço o trabalho todo sozinho. Então é isso aí, pessoal, então vamos lá para ver como é que está esse peso e depois vamos para os exames, então. E só mais um detalhe, pessoal, vai ser bem interessante esses exames, porque eu vou mostrar as refeições que eu vou fazer no dia de carboidrato alto. E hoje, se tudo der certo, eu irei fazer o seguinte: eu irei fazer o exame de glicemia em jejum, vou mostrar para vocês aqui o resultado, e depois eu vou fazer uma refeição carregada de carboidratos, e em seguida eu vou sei lá, uns 10 minutos depois da refeição, eu vou fazer de novo esse exame de glicemia, e aproximadamente 2 horas depois eu vou repetir esse exame de glicemia. Eu pretendo fazer 3 medições de glicemia para ver como que está sendo a resposta e como que baixa, e como que 2 horas depois como é que se está voltando os níveis normais, se não, como é que vai estar. E é isso aí, eu acho que vai ser bem interessante esse vídeo de hoje. Então, vamos lá ver como é que está esse peso. Então, pessoal, agora é aproximadamente 6h30 da manhã. Eu ainda não fiz o meu cardio e eu estou aí me preparando para fazer o meu aeróbico em jejum. E eu vou tirar aqui o meu peso, mas como é muito cedo e eu fiz uma refeição ontem à noite, ali umas 11 horas, mais umas 23 horas mais ou menos. Então é bem normal, pessoal, que esse peso que você... Agora são mais ou menos 6h30 da manhã. Então o peso que vai dar hoje eu posso tranquilamente tirar 1 kg, 1,2 kg ali, que vai ser o peso real, porque esse 1,2 kg foi a água que eu bebi, principalmente na noite anterior, e são coisas que estão no estômago, no intestino, coisas que serão eliminadas. Por exemplo, sempre acontece isso. Se caso eu não comesse nada e não bebesse, não fizesse ingestão de nada de líquidos ou muito pouco, lá para umas 9, 10 horas o meu peso cairia 1 kg, 1,2 kg até 1,3 kg talvez. Então, esse peso, que dependendo do horário que você acorda, dependendo do horário que você faz a sua última refeição, dependendo do quanto de água que você bebeu na noite anterior e durante o dia anterior, isso reflete ali na balança. Então, às vezes o peso que você tira de manhã, dependendo do que você fez, não é o peso que reflete o seu peso de verdade. Então, eu já desconto aqui -1, né? Então, vamos lá. Vou pesar aqui para mostrar para vocês. Nem vai precisar tirar. Isso aqui, questão de peso, é mais para mostrar para vocês, né? Então vamos lá. Vamos ver aqui. 95 quilos. Então,
Vocês viram aí, pessoal. Então, tranquilamente, eu posso dizer aí que eu já estou com 94 quilos, talvez até um pouco menos, talvez 93.800, alguma coisa nesse sentido. Então, o meu peso máximo para a categoria é 96 quilos e tem bastante água para sair, né? Então agora, em relação à dieta, já não tem mais muito o que fazer, né? Porque zero carbo, do zero carbo, e eu também não posso cometer esse erro de ficar vários dias no zero carbo devido à condição que eu já estou. Porque senão, se eu ficar emendando vários dias no zero carbo, no dia do Carb Up, eu não vou conseguir encher em 2, 3 dias, com certeza, como aconteceu no ano passado. E o que acontece? Eu posso ter prejuízos ali no físico, então eu tenho que sempre dar essa respirada no físico, jogando um dia de carboidrato alto ali, 3 por 1 ou 4 por 1, dependendo da necessidade, dependendo ali do que eu for observando ao decorrer da semana. Então eu tenho que manter ali a musculatura um pouco, assim, um dia de carbo alto não chega a encher a musculatura, mas dá uma cara diferente, dá uma respirada, o físico dá uma revigorada e eu consigo fazer treinos bem intensos aí por 3, 4 dias tranquilamente, né? E tem também a parte das manobras químicas aí que serão feitas, né? E o que acontece? Tem algumas coisas ali que vão entrar, algumas substâncias entram, algumas saem. Então agora tudo que sai agora, aquelas coisas que retém mais líquido, como o hormônio do crescimento, como testosterona, um pouco controverso esse assunto, se retém, se não retém, mas eu vou seguir ali a linha anos 90 ali, eu vou seguir a escola dos anos 90, eu vou retirar ali, faltando 2 semanas, estou retirando as testosteronas. E também pela meia-vida, pelo que eu vim usando, algumas testosteronas que eu vim usando já várias semanas atrás, talvez pelo empilhamento, durante muito tempo ainda vou ter testosterona circulando no corpo, né? Não é uma coisa de uma hora para outra, né? Mas eu acho que tirando essas 2 semanas, né? Depois, lógico, teve uma troca de ésteres para ésteres mais curtos, mas o que acontece? Depois eu vou fazer um vídeo falando mais sobre isso mais para frente, depois que tudo tiver passado, né? Então, o que acontece? Então, agora no momento a prioridade são substâncias ali que não retenham líquido e substâncias ali que atuem nesse sentido e que ajudem a remover ali esse líquido extra. Então, 95 quilos, que na verdade são 94, nas minhas contas, no final dessa semana, depois vamos ver o que vai acontecer. No final dessa semana, eu acredito que eu já vou estar com 90, 91 quilos, né? Você vê, 6 quilos abaixo do normal. O que vai me dar margem para poder fazer um carb up tranquilo, né? Vários dias antes. Então, e poder chegar bem cheio no dia do campeonato. Essa é a minha estratégia, né? Então é isso aí, pessoal. Então vamos agora ver esses exames aí, vamos ver essa glicemia. Valeu! Então, pessoal, dando continuidade aqui, eu recém adquiri ontem esse equipamento. Então vamos lá, vou medir a minha pressão agora de manhã. É muito interessante, pessoal, quando vocês forem fazer esse tipo de exame, vocês não podem ter tomado nenhum tipo vocês não podem ter feito atividades físicas antes, de preferência até não pode ter feito atividades físicas períodos antes, né? E também vocês não podem fazer a utilização de nenhum tipo de bebida, assim, alguma coisa que estimulante. Por exemplo, café também. Isso não é uma coisas café, às vezes uma chocolatada, uma coisa que pode conter aí traços aí de cafeína ou cafeína, porque pode dar alguma diferença aqui no exame. Então é bom que você faça ele de uma maneira assim que você não tenha feito uso dessa substância. Então eu já coloquei aqui no pulso. Então vamos lá, pessoal. Vou ligar aqui o aparelho. Pronto, acertei aqui a altura. Dê uma olhadinha aqui. Vejam só, 13 por 10. Você vê, né? Tá um pouco alta, né?
Isso é normal, né? Quem faz a utilização. Isso porque eu estou comendo limpo, viu, pessoal? Você vê, 13 por 10. Imagine se eu estivesse fazendo refeições livres, comendo SU, isso aqui ia estar bem pior. Então, bom não está, né? É bom não está. Porém, poderia estar pior. Mas por isso que a gente tem um aparelho, né? Então a gente vê que as coisas, né? A gente tem que tomar muito cuidado aí nesse sentido. Então vamos lá. Agora vamos para o próximo teste. Vou até anotar aqui 13 por 10. O ideal é 12 por 8, né? 12 por 8. 12 por 8, mas está 13 por 10. Então você vê que está um pouco acima tudo, nada de absurdo assim, mas poderia estar melhor. Isso é bem típico, né, de quem faz a utilização de AES, né? É um preço que você... Isso sim, pra vocês verem, né? Eu ainda estou com uma ingestão de sal um pouco alta, mas sal proveniente, assim, esse sal de mesa normal, né? Essa semana eu vou fazer uma redução, né, na quantidade de sal. E isso é bom. Isso vai ser mas no caso eu vou fazer pela questão de finalização mesmo. E mesmo a pressão estando um pouco acima do normal, eu durante essa preparação inteirinha eu não tive, graças a Deus, eu não tive nenhum sangramento no nariz, né? Isso é característico às vezes de algumas substâncias, como trembolona que a gente utiliza, às vezes dependendo da dosagem você pode, principalmente se você está usando trembolona e se você fica fazendo refeições livres toda hora, ou às vezes até semanalmente, fast food, blá blá blá. Eu já fiz preparações que eu fazia refeição livre uma vez por semana, era o suficiente para eu acordar com o nariz sangrando muito no outro dia, veia na testa, olho vermelho, cara toda inchada assim. Então, isso é um perigo, pessoal. Então às vezes, a culpa é da trembolona, a culpa é do não sei o quê. Não, às vezes a culpa é sua e da sua dieta. Então, não fiquem culpando. Procurem analisar tudo que vocês estão fazendo antes de culpar qualquer tipo de... Eu já vi pessoa reclamando de que tomou uma Deposteron e estava dando muita dor de cabeça. Eu tomei a Deposteron, me deu uma dor de cabeça. Aí eu falei, quantas vezes... Eu nem sabia que o cara tinha comido, eu nem sabia se o cara tinha ido em fast food, nada, mas a primeira coisa que eu perguntei pro cara quando ele me falou isso uma vez na academia foi... Eu nem sabia se ele tinha feito, mas assim, pelo que ele relatou, na hora eu matei a charada. Eu falei, quantas vezes você comeu no McDonald's essa semana? Eu comi 3 vezes. Tá, foi o Deposteron que te deu dor de cabeça. Então tá, então vamos aqui para o exame. Então pessoal, tem essa fita aqui, tem um aparelho aqui de glicemia, tem essa fitinha aqui onde esse espacinho verde é onde é colocado o sangue e tem a agulhinha, né? Vamos lá. Eu não vou usar a caneta, eu vou furar aqui o dedo direto, eu não vou usar a canetinha de furar porque eu sou muito hardcore, meu irmão. Eu vou furar direto. Então a gente pressiona, você pressiona aqui para... Eu não tenho muito jeito com a mão direita, pressiona aqui para poder... Pronto. Tirei ali o sangue. Então, enquanto isso, eu vou pôr aqui a fita dentro do aparelho. Automaticamente, quando você põe a fita, já aparece aqui os números. Vejam só. Vamos encaixar a fita aqui direito. Pronto. Encaixei a fita aqui. Pronto, agora ele já está pronto para receber o sangue. Já coloquei o meu sangue aqui. Pronto, agora o aparelho está contando, eu vou mostrar para vocês. Olha só, pessoal. 71. Será que está sensível à insulina? 71. Está melhor do que eu imaginava. Então, glicemia 71. Então, a utilização de GH que eu venho fazendo já há algumas semanas. Esse ano eu posso dizer para vocês, eu não estou brincando com 2 UI, apesar de 2 UI ser algo muito eficaz ali para queima de gordura, para uma preparação. 2 UI é uma dose muito boa, principalmente para amadores, para caras assim, do nível igual ao meu. Mas esse ano eu quis fazer algo mais, né? Então passando ali dessas dosagens mais normais, de 2, 3, 4, passando um pouco disso,
já é interessante que você, até se você estiver fazendo uma dosagem mais baixa, é importante sim o monitoramento, independente se você estiver usando GH ou não, porque as pessoas comem muito mal, então às vezes você pode ter problemas, como eu já falei no começo do vídeo. Mas se você, mesmo você comendo muito limpo, fazendo tudo muito certo, o GH ele promove ali uma resistência à insulina, ele é considerado uma substância diabetogênica. Então, obviamente, né, geralmente os maiores problemas acontecem ali a longo prazo, dosagens muito altas durante muito tempo, né? Então, o que acontece? Não é ali né, mas é bom ter, não é ruim você ter um controle desse, até porque se a glicemia estiver muito alta, não tem, assim, se ela de uma forma transitória ali, durante um curto período de tempo ela estiver alta, depois quando você parar de usar vai tudo voltar ao normal provavelmente, porque quase ninguém tem dinheiro para ficar diabético por causa de GH, né? Mas o que acontece? O problema é que se você tiver ali com uma resistência à insulina durante uma preparação, ela vai te atrapalhar na queima de gordura, entendeu? Então esse é um fator também muito interessante a ser analisado. Então vocês viram aqui 71. Eu vou fazer ali e depois eu volto agora mostrando a minha primeira refeição do dia, depois que eu fizer meu aeróbico, tal. E eu vou fazer a refeição, depois de, sei lá, 5, 10 minutos, 10, 15 minutos, eu vou fazer o exame de novo para mostrar para vocês. E 2 horas depois de alguma outra refeição, sei lá, talvez da segunda refeição, vou fazer isso, na refeição pós-treino, a segunda refeição, 2 horas depois dessa refeição, eu vou mostrar para vocês como que foi a resposta do corpo ali, se ficou muito alto, se ficou baixo. Isso é uma coisa que nem eu sei, eu nunca fiz, eu vou fazer hoje e eu estarei compartilhando aqui com vocês. Valeu, pessoal? Então, muito obrigado a todos e daqui a pouco eu volto mostrando a minha primeira refeição e depois, mais na segunda refeição, eu faço o exame e mostro para vocês. Valeu, pessoal! Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui a minha primeira refeição do dia. Fiz meu aeróbico, esperei um pouco, né? E enquanto isso fui fazendo as coisas, tomando banho, sem pressa. Vou mostrar para vocês. São 9h15 da manhã e vamos lá. Eu tenho aqui um ovo inteiro e 5 claras. Proteína, um pouquinho de gordura. Vamos lá. Próximo item. Eu tenho aqui 250 gramas de peito de frango cozido. 250 gramas de peito de frango cozido e uma porção aqui. Hoje, como é um dia mais livre em carboidratos, né? Eu aproveito também para extrair um pouco dos carboidratos das verduras, dos legumes, sim, de uma maneira um pouco melhor do que nos dias de carbo zero, né? Que eu procuro não exagerar muito, né? Hoje tem aqui uma porção de repolho roxo e uma porçãozinha aqui de quiabo, uma porção um pouco mais generosa do que o normal, porque hoje é um dia mais aberto em relação a carboidratos. Hoje é um dia de recarga, né? Então vamos aqui ao terceiro item, que tenho aqui 600 gramas de batata doce. E hoje eu tive a possibilidade de estar usando batata doce amarela, né? Quer dizer, branca, né? Tem lugar que é branca, a batata doce é branca, amarela, aquela que sempre tem a rosa e tem a outra, né? Então é a outra. Ela, assim, teoricamente ela tem uma carga glicêmica, assim, um pouquinho mais baixa, assim, alguma proporção aí, uma proporção assim, se a outra tem 20 gramas de carboidrato a cada 100 gramas, essa, segundo algumas tabelas, ela tem ali 17. Ela é mais enxuta, né? Ela absorve menos água, né? Por mais que você cozinhe direito a rosa ela puxa mais água, ela fica até mais mole, né? Então essa aqui ela é mais consistente, assim, ela não absorve tanta água. Talvez, então essa é uma das diferenças aí, mas nada que... Isso é porque é um gosto pessoal, poderia estar usando qualquer tipo de batata doce. Então, e aqui eu tenho, esse copinho aqui eu tenho um limão espremido e uma colher de vinagre de maçã. Então, é isso aí, pessoal, eu vou consumir aqui essa primeira refeição e 15 minutos depois que eu terminar a refeição, eu vou fazer aqui o teste de glicemia e vou mostrar para vocês. Tá certo?
para a gente saber aí como que fica ali essa questão. Eu nunca fiz esse experimento, acho que vai ser legal. E nas próximas refeições do dia eu vou fazer também, só que 2 horas depois, para ver como que foi a resposta glicêmica. E é uma coisa legal, uma curiosidade, eu nunca fiz, vou compartilhar com vocês. Então é isso aí, minha primeira refeição. E só complementando a parte da suplementação, um comprimido de, se eu não me engano, são 400 UI de vitamina E e 2 multivitamínicos desses normais de farmácia, vitamina C também dessas normais de farmácia. É a única suplementação que eu estou usando no momento. Então essa é a minha primeira refeição, uma quantidade mais alta de carboidratos, uma quantidade alta de proteínas, cerca de 70, só a parte do frango 75 gramas, parte dos ovos 5, 3, 6, 9, 12, 15, aproximadamente 20, 21 gramas de proteína aqui da parte dos ovos, então uma quantidade alta de proteína, mas não tão alta como nos dias do zero carbo, né? Eu reduzo um pouquinho a proteína. Hoje eu aumentei o carboidrato, reduzi um pouco, não muito, mas um pouco a proteína e diminuo bem as gorduras, né? Então é isso aí, pessoal. Então essa foi a primeira refeição e daqui a pouco eu volto com o teste aí. Vamos ver o que vai dar. Valeu! E aí, pessoal, voltei. Então agora vamos fazer agora o teste, né? Vamos ver como que ficou essa alteração aí na glicemia, que com certeza alterou, né? Com certeza vai alterar bastante. E é justamente isso que a gente quer saber, né? Vamos lá, vou colocar a fita aqui no aparelho. Primeiro eu já vou furar o meu dedo. Pronto, já furei aqui. Vamos ver. Vou enganchar aqui o aparelho. Pronto, já deu ok aqui para tá colocando o sangue. Vamos ver. Coloquei aqui o sangue. Vamos esperar para calcular. Vamos ver como é que vai estar. 113 já. Veja que interessante. Acabei de comer 113. Você viu que, vejam que interessante, pessoal. Em jejum deu 71. A glicemia deu 71. Então você vê que é um ambiente muito favorável para queima de gordura. Quando os níveis de açúcar estiverem baixos, a glicemia estiver mais baixa, você tem um favorecimento ali da queima de gordura, né? Então, de manhã, os hormônios como cortisol, GH, o cortisol não é também esse vilão todo, né? Dependendo das proporções ali, né, que nós estamos falando nesse caso em específico, o GH natural um pouco mais alto, cortisol mais alto, então, e açúcar baixo, né? O GH natural do corpo, ele contrabalanceia com a insulina. Então, é como se fosse uma gangorra. Enquanto o GH está alto, a insulina está baixa. A partir do momento que eu fizesse uma refeição com carboidrato, ou dependendo de uma refeição líquida de proteína, enfim, não só carboidrato, até alguma coisa de proteína, o que aconteceria? O GH baixaria e a insulina subiria. A insulina alta, você tem maior dificuldade ali na queima de gordura. Você queima gordura também, você está queimando calorias, mas você otimiza, você potencializa em alguns períodos isso aí. Então, é isso aí. Vocês viram agora, 113. Então, bem interessante ali esse teste. Você vê que a máquina está funcionando legal. Então, depois eu volto com o último teste do dia. O último teste vai ser ou na refeição 2 ou na refeição 3, que é muito parecida com essa primeira refeição, né? As mesmas quantidades ali de ou batata ou arroz integral, provavelmente, uma das duas. E eu vou mostrar para vocês, só que vai ser diferente agora. Eu vou fazer a refeição, esse teste que eu fiz agora, o intervalo foi de 15 minutos. 15 minutos entre o término da primeira refeição para o teste, esse teste que eu mostrei para vocês agora. E o próximo teste vai ser um intervalo de 2 horas, para a gente ver ali qual que é a resposta, como que se vai baixar em níveis, como que vai ser, qual o número que vai dar, enfim, também não faço ideia do que vai acontecer, mas bem interessante aqui, gostei do experimento. Então vejo vocês na segunda refeição pós-treino e hoje é leg day. E é isso aí, tem mais umas manobras ali que eu estou inserindo essa semana em relação a estimulantes termogênicos. Talvez, se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários, eu faço um vídeo
falando da estratégia final de definição, né? Tendo em vista ali que alguns hormônios já foram retirados do protocolo e o GH por reter líquido, né? Reter líquido, quando a gente fala de GH retém líquido, isso é mais notável, é mais assim visível. Estamos falando de um nível mais alto, tá, pessoal? Aquele nível assim, aquele dry para campeonato, né? Muitas pessoas assim, se eu mostrasse o físico ali durante a utilização do GH, muitas pessoas não iriam nem perceber, a maioria das pessoas não iriam nem perceber que está retido, que está alguma coisa, mas no nível de competição, ele fica assim, é uma retenção bonita até do hormônio do crescimento, fica uma camadinha de água na pele, né? A musculatura fica bem cheia, fica bem, a água no lugar certo, mas fica um pouquinho de água para fora também. Então, a partir dos próximos dias, por isso que eu falei do GH natural alto, porque eu não estou usando mais, né? Faltando 15 dias eu tirei, então por isso que eu estou falando que de manhã, antes eu estava usando, então a questão do GH natural é irrelevante, né, quando você está usando, mas para quem não usa também, esse período da manhã é um período que o seu GH natural está mais alto, né? Então, é isso que eu tenho para falar. Então, nos próximos dias ali, eu acredito que por conta disso, esse excesso de água vai saindo, né, aos pouquinhos, que não tem muita, mas vai ter coisa para sair. Como eu já falei para vocês, acredito que vai perder mais uns 3 quilos facilmente ali até o final da semana, sem fazer grandes alterações na dieta. Então, sem fazer praticamente nenhuma alteração na dieta, né? Só a parte química ali, a cerejinha do bolo ali já está começando a ser colocada. Então, é isso aí que eu tenho para falar para vocês. Então, testosterona também, vertente old school, vertente anos 90 ali, não todos os atletas, mas boa parte dos atletas dos anos 90, não vou precisar porcentagem, porque eu não conheço todos, mas já vi vários protocolos, Milo Sarcev, Andreas Muser, caras ali referência, né, de definição, fibra, boa condição, eles faziam esse tipo de procedimento ali, no final, ali faltando algumas semanas, geralmente duas, né, tiram as testosteronas. Então eu vou estar fazendo isso e depois fazer um vídeo de protocolo mais bem elaborado, explicando, porque não foi só a testosterona e nem só o hormônio do crescimento que foi retirado, né? Teve mais uma coisa também que foi retirada. Então, é isso aí, pessoal. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo mais nada. Então, vejo vocês ali mais tarde no pós-treino. Valeu. Então, se vocês quiserem saber ali qual que é a estratégia final ali da definição em relação a fármaco, estimulantes, poderei estar fazendo um vídeo falando sobre isso, um vídeo separado. Então, valeu, pessoal. Talvez essa semana eu solte esse vídeo. Vamos ver. Se vocês comentarem, a gente vai ver o que vai fazer. Então, isso é a estratégia final. E deixando bem claro que essa preparação, tanto o ano passado como esse ano, não usei e não pretendo usar hormônios da tireoide. Não me agrada muito. Hoje, na visão que eu tenho, já usei muito, já usei pouco, já usei muito, já fiz de tudo. Em relação a hormônios da tireoide, particularmente não gosto. Eu acho que ele pode muito mais atrapalhar do que ajudar, no meu caso, né? Então, vocês viram que pode ser que alguns casos específicos, algumas pessoas ali, dependendo do que eles utilizam, o que não utilizam, pode ser que seja viável. Mas só adiantando, a questão desses estimulantes não é nada de T3, não é T4. Então, que eu particularmente não gosto, né? Eu acredito que tem muitos artifícios aí menos piores, né? Porque os danos, eles podem ser muito depois difíceis de ser corrigidos. Às vezes você pode ficar longos períodos ali até o seu funcionamento voltar. Então não é como alguns outros componentes que você tira ali rapidamente, seu corpo volta, se adapta. É complicado mexer com hormônios, com tireoidianos, né? Então é isso aí, só adiantando, não se trata de tireoidianos antes que alguém se antecipe aí. E depois eu vejo esse vídeo aí do estimulante chamado Full Dryness final. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até mais. Valeu. E aí, rapaziada, tudo certo? Dando continuidade aqui ao vídeo e a esse experimento de hoje, eu vou mostrar para vocês a minha segunda refeição, né? Eu comecei a treinar hoje às 16 horas. Quando fiquei quase umas 2 horas fazendo um treino de pernas, de quadríceps, um treino da perna
tanto a parte da frente como a parte de trás, né, um treino completo. Só não fiz panturrilhas e fiz um pouco de glúteo, né? Nesses últimos dias eu vou bater muito forte aí nessa tecla dos glúteos. Hoje foi o último treino de perna da parte anterior, né? Da parte da frente. Então eu não vou fazer mais treinos, aí faltam 13 dias para o campeonato, eu não vou mais fazer treinos aí da parte da frente da perna. E hoje eu treinei com cargas muito boas, eu estava com muita força no treino de hoje. Mas assim, por mais que a gente tenha força, né, a gente dá uma segurada ali, né, porque a musculatura está desidratando, o físico vai drenando, então você fica mais suscetível a lesões, rompimentos, essas coisas. Então, tem que ter muita inteligência, pessoal. Essa questão aí de querer ser o hardcore, o bodybuilder, o ogro, não sei o que, isso aí, muitas vezes você pode estar confundindo aí com a burrice, né? Como eu sempre digo, a burrice e a determinação, de longe, assim, elas se parecem bastante. Então, você não pode quebrar essa linha ali. Você, às vezes, sem hipocrisia nenhuma, alguns componentes que eu estou utilizando na finalização, eles dão muita força. Então, por mais que você esteja ali 3, 4 dias com carboidrato zerado, quando você entra no treino mesmo, que você começa a treinar, parece que alguns movimentos seria capaz de eu estar fazendo até com cargas que eu fazia no off-season, lotado de carboidrato. Então, só que o seu corpo, às vezes você tem força, mas as suas articulações, tendões e principalmente a musculatura às vezes não está preparada para aquilo, apesar de você estar tendo muita força para fazer. Não é porque você tem força que você tem que explorar ela até o final de uma preparação. Eu já vi casos aí de atletas na última semana de preparação terem rompimento de peitoral e algum tipo desses problemas. Então é tudo que a gente quer evitar. Então nos últimos treinos, por mais que eu tenha treinado legal hoje, obviamente que as cargas ali, tudo na medida do possível, coisas assim que não fogem muito do que eu já venho fazendo. Então tem que ter, eu acredito que todo atleta deve ter esse tipo de feeling aí, né? Então vamos lá, pessoal, vamos aqui para os alimentos aqui dessa segunda refeição. Só mais uma coisa. Agora são umas 9h45 da noite, né? Eu cheguei da academia, cheguei em casa umas 7h30 mais ou menos. Então, como eu não estava com muita fome, eu tinha que preparar as comidas, tomar banho e assistir a minha aula online, né? Que devido aí aos acontecimentos, as aulas estão sendo online. Então, eu aproveitei, já que eu não estava com tanta fome, eu gosto de fazer uma refeição tranquilo, assim, assistindo as coisas uma coisa mais descontraída, assistindo um YouTube, uma coisa mais light, assim, e a aula a gente presta um pouco mais atenção, então eu preferi esperar terminar a aula para depois estar fazendo a refeição. Então, eu não tem problema, né? Então, já foram mais de 2 horas e até uma janela ali política interessante, né, esse pós-treino. Então, eu particularmente, né, no meu caso, estou falando no meu caso, na minha metodologia, no que eu acredito, tanto em pré-contest quanto em off-season, eu não vejo essa necessidade de eu preciso repor rápido os carboidratos, eu preciso repor índices glicêmicos altos e blá blá blá. Na verdade, pessoal, quer dizer, não é nada complicado falar isso, eu falo tranquilamente. Eu acho que isso antigamente você não ouvia falar muito dessas coisas. Hoje, por que vocês já se perguntaram o porquê de algumas coisas? Né? Reflitam um pouco aqui comigo. Por que o seu corpo ele precisa de uma absorção tão rápida? Sendo que isso aí já é comprovado, você tem até 24 horas depois do treino de janela de absorção, aquela janela de 2 horas que a gente aprendeu no começo dos anos 2000, aquilo ali, né, nós sabemos que isso não tem mais peso, né, científico nenhum. Então e sim o que você faz no dia inteiro. Então se você demora 1 hora, 2 horas, você fez as refeições, se o seu corpo não pede, você não está, sei lá, desmaiando com a glicemia, a pressão baixa, essas coisas, se você está tranquilo, segurando numa boa, assim, eu já fiz muito isso, né, nossa, é louco, fazia a refeição líquida e saía correndo para casa, né, quando estava dirigindo, saía até passando em farol vermelho para poder chegar em casa rápido para fazer a refeição sólida, porque senão ia perder a janela de oportunidade.
Então, o que acontece? Então, isso é uma coisa que é mais um peso que o praticante de musculação tem, mais uma coisa chata, né? Tanto o praticante como o atleta. E tem pessoas que se prendem a isso a vida inteira. Então, eu tirei essas coisas da minha vida e as coisas estão fluindo até melhor. Então, o que importa é a qualidade geral da dieta. Não importa, assim, a questão de horário, isso tudo varia muito de pessoa para pessoa, mas é o que eu acredito. Então, porque o doce, o corpo precisa absorver rápido os carboidratos. Por que o corpo precisa absorver rápido os carboidratos? Uma coisa, pensem nisso. Vocês já pararam para pensar que toda pessoa que fala isso, eles querem justificar carboidratos de índice glicêmico, geralmente açúcar refinado, produtos industrializados. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu nunca vi até hoje no YouTube um cara falar assim: eu preciso de uma absorção rápida, então eu vou fazer um índice glicêmico alto. O que eu posso, sei lá, me corrijam se eu estiver errado, se eu não me engano. Eu nunca vi alguém assim querer fazer isso com fontes de alimentos limpos. Existem algumas frutas, algumas coisas que têm um índice glicêmico mais rápido, ou até mesmo, se eu não me engano, mandioca, arroz branco, né? Eu não vejo qual é a diferença, qual é a pressa, né? Se você tiver pressa, então um arroz branco, uma mandioca, preciso só conferir esse negócio da mandioca, mas então você vê que são cargas glicêmicas altas, índices glicêmicos mais altos. Então eu não vejo quando alguém tem vem com essa conversa de porque eu preciso repor, isso me parece vontade de comer docinho, né? Isso me parece vontade de comer comidinhas, né? Besteirinhas, sucrilhinhos, papapá. Então o que acontece? Cada um na sua. Mas eu não vejo, por que não arroz branco, né? A pessoa já come arroz branco o dia inteiro, vários formatos de dieta o cara come arroz branco o dia inteiro. Aí no pós-treino ele não, arroz branco não, tem que ser um doce ali, né? Porque tem que absorver rápido e não sei o quê. Por quê? O meu corpo, pelo menos, eu não sei de vocês, mas o meu ele não tem mais tanta pressa como antigamente, né? Já tem alguns anos que ele não tem mais essa pressa. Então o que acontece? Eu, se for no meu caso, um fisiculturista do meu porte, do meu nível, né? Os big boys ali a gente não sabe, eu não tenho cacife para falar desses caras. Então o que acontece? Eu não vejo parem para pensar, é só alimentos industrializados, coisas de açúcar refinado, blá blá blá, que o pessoal quer justificar esse consumo de pós-treino. Eu não vejo assim com alimentos mais limpos as pessoas tendo essa necessidade, essa vontade, né? É a mesma coisa das gorduras. Porque eu preciso de calorias, eu preciso de gorduras. Eu nunca vi alguém falar assim no YouTube também. Eu tô precisando de calorias, então eu vou comer um abacate inteiro. Aí já vai dar, sei lá, 2.000 calorias. Eu vejo o cara querendo comer um fast food, sei lá, um donuts, uma coisa mais assim, né? É sempre assim, né? Eu não vejo, eu preciso aumentar as calorias, eu vou tomar, sei lá, 200 ml de azeite de oliva extra virgem. Eu não vejo isso. Então você vê que sempre subterfúgios, né? Que muitos buscam ali mas aí cada um na sua, né? O problema é depois que você for tirar, numa fase de transição, se é que você vai precisar tirar, vai passar veneno. Tem muito atleta aí que não sabe ali, que não consegue segurar a dieta há muito tempo, fica com ansiedade, e ele acha que é por causa de campeonato, ele acha que é por causa disso, mas na verdade não é. A cabeça dele tá fodida de adoçantes, componentes químicos, blá blá blá. Então vamos lá para a refeição aqui. Aqui, pessoal, vou mostrar para vocês, bem simples. São 450 ml de claras e uma gema. Hoje, excepcionalmente, coloquei mais uma gema aqui, um pouquinho de azeite, um fiozinho aqui de azeite, que não dá bem pouquinho, né? Uma incrementadinha um pouco mais nas gorduras, para não baixar tanto. Isso aqui. Aqui, eu tenho aqui uma porção bem generosa aqui hoje, já que os carboidratos hoje estão mais abertos. Uma porção bem generosa de verduras, né? Então, o que eu tenho aqui hoje? Eu tenho um pouquinho de pepino, repolho roxo, couve e um pouco de quiabo. Então, todos cozidos, tudo. E um tiquinho de azeite em cima, sal normal, né? Quantidades boas ainda de sal. Isso aí. Isso aqui dá uma bela saciedade na fome. Essa é uma grande jogada nos dias de zero carbo, ajuda bastante. Então, e aqui temos aqui a carboidrato de hoje, aproximadamente 120 gramas de carboidrato, batata doce cozida
Isso que vocês estão vendo aqui dessa cor é canela em pó pura sem açúcar, e aqui também tem um pouco de sementes de linhaça dourada. E é isso aí, pessoal, essa é a segunda refeição, e também logo no meu pós-cardio da manhã, um copo de chá de boldo, e logo quando eu cheguei em casa também, mais um copo de chá de boldo. Por que será, né? Então é isso aí, pessoal. Então, agora falando do meu experimento pessoal. Eu vou fazer essa refeição, 2 horas depois eu volto aqui com vocês e eu vou fazer esse controle ali de glicemia para ver 2 horas depois. Nós já vimos aqui no teste anterior que 15 minutos depois a glicemia em jejum estava em 71. Depois de uma refeição igualzinha, muito parecida com essa, a glicemia foi para 15 minutos depois foi para 113, e agora nós vamos ver a resposta ali 2 horas depois da glicemia de um alimento desse, né, rico em carboidratos. Vamos ver ali como que baixa, como que está ali essa questão. Então, depois eu volto com mais, fazer o teste, mais a terceira refeição para fechar o vídeo de hoje. E é isso aí, pessoal, muito obrigado e daqui a pouco eu volto. E aí, pessoal, tudo certo? Eu voltei. Agora são 1 e pouco da manhã. Eu demorei um pouquinho mais hoje, era para eu estar dormindo, mas eu tinha que fazer o teste, né? Me acabei atrasando um pouco minha última refeição, mas tudo bem. Eu precisava esperar o tempo de 2 horas, né? Já são 10 da última refeição que eu mostrei para vocês, para eu saber qual. Agora fazer esse teste aqui de glicemia. Já estou aqui com o equipamento, a tirinha, a agulhazinha, para estar fazendo ali esse teste. Eu estou curioso para saber, né, como é que está essa questão da... Por que 2 horas? Não sei, não tem nenhum motivo assim tão específico. Poderia ser 3, poderia ser 2. Acho que 2 horas é um período interessante, né, para estar... Depois eu vou estudar mais sobre essa questão aí de resposta aí de insulina, essas coisas, enfim. Até coincidentemente hoje estava conversando com um fisiculturista diabético, pessoal, isso aí. Se eu não me engano, ele nasceu diabético e ele consegue aí se preparar aí, fazer dietas. É isso aí, pessoal. Pessoal sempre aí com adversidades aí, e as pessoas continuam aí dando um jeito para tudo, né? Então, vamos lá. Vamos lá fazer o teste. Eu vou furar aqui o meu dedo, furar outro dedo para... Vamos ver. Pronto, já furei aqui. Deixa eu prender aqui. Pronto, acho que a quantidade já está boa. Vou colocar aqui a tira. Quando der o sinal verde aqui, pronto. Vocês ouviram o barulho? Então agora eu coloquei o meu sangue. Então vamos lá. Começando a contar. Nossa, interessante. Olha isso, pessoal. 69. Vocês conseguem ver aí? 69. Nossa, deu mais baixo do que quando eu acordei em jejum. Um pouquinho mais baixo. Nossa, muito interessante. Eu achei que ia estar bem mais alto. É isso aí, pessoal. Então, trabalho concluído de hoje. E já eu volto para mostrar a minha terceira e última refeição do dia dos carboidratos altos. Só fazendo uma pequena correção aqui, pessoal. Eu falei anteriormente de alimentos de alto índice glicêmico, falei da mandioca. Na verdade, fui verificar para não ter que ficar pondo notinhas aqui de correção, que eu não quero demorar muito para editar esse vídeo. É considerado, de acordo com algumas tabelas que eu vi, índice glicêmico moderado, nem considerado baixo, nem considerado alto. Arroz branco, em alguns lugares já veio que ser considerado alto índice glicêmico. E é isso aí, pessoal. Melancia, índice glicêmico bem alto, entre os alimentos naturais que eu me lembro agora. E é isso aí, pessoal. Então, eu já volto com a minha última refeição do dia. Valeu! Só recapitulando, bem interessante, né? Em jejum, 71, 15 minutos após uma refeição, 100 não lembro, depois a gente vê. E agora, 2 horas depois da refeição de carboidrato, baixou bem para 69.
Legal, eu acho que isso mostra que eu estou sensível ali, que não estou resistente à insulina, né? Eu acredito que devido à dieta, vários dias de carboidrato muito baixo, vários dias de carboidrato zero, eu acho que eu estou no caminho certo aí, pelo menos para essa finalidade. Então, é isso aí, pessoal. Números altos ali durante o dia inteiro de glicemia não é um bom indicativo para ninguém, principalmente quando você acorda, né? Então, quando você vai fazer um exame de glicemia, você, às vezes no próprio resultado do exame, quando é em jejum, né, a exigência é que seja um pouco mais baixa, às vezes, e também tem a opção de não estar em jejum um pouco mais alta, a tolerância é um pouco maior. Então, bem interessante. Então é isso aí, já já eu volto com a minha última refeição do dia para mostrar para vocês aí o dia do carboidrato alto e um dia de testes, né? E é isso aí, pessoal. Então, muito obrigado a todos e valeu! Então, pessoal, para finalizar o vídeo de hoje, eu vou mostrar aqui minha última refeição para vocês do dia do carboidrato alto. Vamos lá. Eu tenho aqui 500 gramas de arroz integral, com 4 pedacinhos aqui de brócolis misturado no arroz. E aqui eu tenho bom e velho peito de frango cozido, desfiado, 200 gramas, né? Aproximadamente 60 gramas de proteína. E por cima aqui tem orégano, tem um pouquinho de linhaça dourada, sementes de linhaça dourada. E aqui eu tenho mais uma pequena porção aqui de repolho com um pouquinho de linhaça dourada e um pouquinho de azeite. Esses legumes, verduras, tudo isso que eu fiz no dia de hoje sempre tem ali um pouquinho de azeite. Mas eu acho que na soma total talvez chegue perto ali de uma colher ou até menos, né? Uma colher de sopa cheia de azeite de oliva extra virgem tem aproximadamente 13 gramas de gordura. Então, hoje, vocês podem ver aqui, teve uma redução ali na quantidade de proteínas, um aumento nos carboidratos, uma pequena redução nas proteínas, elas continuam altas, carboidrato mais alto, gordura mais baixa. Em números aqui para vocês, de acordo com o meu peso, os carboidratos ficaram em torno aí de 4 gramas quilo e as proteínas ficaram na casa aí de 2 gramas quilo e as gorduras algo em torno de 0,3, certamente menos do que 0,5, algo em torno de 0,3 por aí. E suplementação, um comprimido aqui de multivitamínico. Ao vivo é assim mesmo. Então, é o seguinte. Nossa, espirrou até na tela. Então, o que eu tenho aqui? Um copinho com uma colher de sopa cheia de vinagre de maçã, que, segundo muitos especialistas, muitos coaches, muitas pessoas nutricionistas, muitos profissionais da área, dizem contribuir ali para uma melhora da sensibilidade à insulina. Então, ajudando assim de uma maneira direta, indireta, não sei, no processo de emagrecimento. Então, eu não posso atribuir a isso porque eu não fiz exames antes, mas números interessantes aí nós vimos nos exames de glicemia de hoje. Só uma curiosidade, teve um vídeo anterior, foi o primeiro teste de glicemia que eu fiz quando eu estava em off. A minha glicemia em jejum em off deu 84, né? Tudo ok dentro dos parâmetros, mas um pouco mais alta do que no formato atual. Então, quando eu estiver em off, irei refazer aí esses testes para a gente fazer um comparativo. Lembrando que no off eu fazia utilização em alguma parte dessa época que eu fiz, eu não lembro, não sei se foi no período que eu estava off dos AES ainda, se foi bem no comecinho do ano, porque no off em si mesmo, de preparação desse ano, eu já não estava mais utilizando adoçantes, mas no começo do ano eu ainda fazia utilização de alguma coisa de adoçantes, acho que na época que eu fiz esse teste mais ou menos, coisa do final do ano passado, começo do ano, uma coisa assim. Então deu 84, dentro dos parâmetros, mas agora vocês viram que
tá bem mais baixo, né? Então, é isso aí que eu tenho para falar para vocês. E é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, assistiu até o final, um vídeo de 1 hora, talvez eu divido em 2 partes. Acredito que teve algumas coisas interessantes aqui nesse vídeo. E depois eu volto falando sobre minha estratégia de finalização para essa competição e mais algumas outras coisas. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e até mais. Eu vejo vocês essa semana ainda. Até mais.